Fala, investidores! Hoje eu vou mostrar para vocês três ações que pagam dividendos todos os meses. A gente vai comentar um pouquinho sobre cada uma delas. No final eu vou mostrar uma tabela quanto rende, quanto teria rendido se você tivesse investido um determinado valor há 10 anos atrás. Diga-se de passagem, pessoal, essas são as três únicas ações que nós temos atualmente. Não existem outras que pagam dividendos mensais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e curtir o vídeo para você não perder nenhum conteúdo que a gente posta por aqui. Agora vem comigo aqui para a tela, Status Invest, estou aqui para a gente falar dessas três ações. A primeira delas é o Banco Itaú, ITUB 4 ou ITUB 3. Ela está cotada atualmente em R$ 28,30 e nos últimos 12 meses pagou um dividend yield de 2,81%, ou seja, um dividend yield baixo, tá, pessoal? Muito poucos dividendos aí nos últimos 12 meses. Então, apesar de pagar todos os meses, ela não paga muitos dividendos nos últimos 12 meses, beleza? E aqui a gente pode ver também que, apesar de ter pago pouco, teve uma valorização ok aí nos últimos 12 meses de 23%, então uma coisa acaba que compensa a outra. E agora vamos falar um pouquinho dos números aí do Itaú. O Itaú, pessoal, é um banco excelente, né, que dispensa aí apresentações. Então, se a gente pegar o dividend yield histórico dele, a média dele é de 3,61. Ele teve aí alguns picos de baixa em 2014, picos de alta em 2015, né? Então fica oscilando um pouco, até que em 2019 pagou 7,56%, mas apesar disso, pessoal, a média dele é realmente bem baixa. Então, assim, se você for investir no Banco Itaú, vai receber dividendos todos os meses, mas vai receber um pouquinho só apenas. E olha só, ele paga em torno aí quase 2 centavos por ação. E lembrando, quando eu falo dividendos, pessoal, isso inclui JCP também, tá? Falo dividendos porque é um linguajar mais popular que as pessoas estão acostumadas. Geralmente as empresas distribuem JCP por conta do benefício fiscal que elas têm ao poder descontar a retenção que o JCP tem de 15% da base de cálculo do imposto, fazendo assim com que a empresa pague menos imposto no final das contas, beleza? Então esse aqui é o Banco Itaú, paga dividendos todos os meses. Próxima ação, Banco Bradesco, BBDC3 ou BBDC4, pagou um dividend yield de 3,3% nos últimos 12 meses, ou seja, pagou poucos dividendos, teve uma valorização de quase 10% nos últimos 12 meses, então uma coisa acaba que compensa a outra, mas mesmo assim eu ainda acho que é uma rentabilidade baixa se você considerar os dois. Dividend yield histórico dele, olha só, teve aí alguns picos de alta 2015, mas também teve picos de baixa 2016. A média dele 3,72%. Então é uma média baixa. Claro que eu estou falando apenas dos dividendos, tá? Do dividend yield do banco, dos bancos. A gente vai ver daqui a pouco a rentabilidade, que é outra história. Bom, em relação aos números do banco, pessoal, também são números bem redondinhos, né? Afinal, são empresas grandes, Itaú, Bradesco. Então, assim, em relação à receita, lucros, eles não vão crescer tanto assim de um ano para o outro. Apesar disso, né, eles têm margens interessantes, têm um ROI interessante, então o retorno para o acionista, no final das contas, também é muito interessante. E ele paga aí quase 2 centavos também por ação. E lembrando que é JCP também. Próxima, Banco Banestes, BES4 ou BES3 também dá na mesma coisa, tá, pessoal? Dividend yield, olha só, esse aqui é um destaque, né, entre essas três ações, pagando 9% nos últimos 12 meses e está cotado aí quase em R$ 6 por ação. E também teve uma valorização, uma pequena valorização de 3,3% nos últimos 12 meses. Então, o Banco Banestes, dentre as três, foi a que pagou mais nos últimos 12 meses. Dividend yield histórico dele, a gente não tem muito histórico aqui para falar, né? Só de 2018 para cá. Então aqui ele teve dividendos baixos aí 2018, 2019, 2020, mas 2021 começou a aumentar, 2022 aumentou mais ainda, né, que é o que a gente está vendo agora. Vamos ver como vai ficar nos próximos anos. Pessoal, só lembrando que Banco Banestes, né, ele é um banco também, mas ele é um banco bem menor que outro, que o Itaú e o Bradesco. Se a gente pegar aqui, olha só, deixa eu pegar aqui o Itaú e o Banestes, para a gente poder comparar. Olha só a diferença. A capitalização de mercado, ou seja, o tamanho do Banco Itaú é de 256 bilhões atualmente. Do Banestes é de 1,85, quase 2 bilhões.
Então tá aí a diferença entre os bancos, né? Se você for olhar em termos de risco, retorno e tudo mais, você precisa olhar também o tamanho dos bancos. Por exemplo, o Banestes ele tende a crescer muito mais os seus lucros e as suas receitas ao longo do tempo do que o Itaú e o Bradesco, justamente porque ele é menor, então ele tem mais espaço para crescer, beleza? Então é isso. Dividend yield a gente já comentou, está com um dividend yield interessante, margens também ok, né? Então um pouquinho mais apertada que os outros bancos, mas o retorno para os acionistas também está ok. Então nada demais com os números do banco. Em relação aos dividendos, ele paga aí um pouquinho mais que 2 centavos por ação por mês. Lembrando que também é JCP, ele pagou um dividendo aqui em maio de 2022, mas foi só isso também, o restante é JCP. E agora vamos comparar a nossa rentabilidade, pessoal, dos três bancos. Olha só, se a gente pegar aqui nos últimos 10 anos, tá? Selecionei aqui os 10 anos, incluindo os dividendos, não faz sentido a gente não incluir os dividendos, a gente precisa incluir esses dividendos. E a gente pode ver que os bancos, eles andavam, a rentabilidade deles andavam mais ou menos juntos, né? Até chegar aqui em 2016, que o Banestes começou a querer descolar dos bancos, aí depois voltou, ficou mais ou menos junto, e aqui em 2019 o Banestes começou a descolar bastante. E aqui no final das contas a gente tem essas rentabilidades aqui. O Itaú com 429%, o Banestes com 690% e o Bradesco com 307%. São ótimas rentabilidades, tá, pessoal? Claro que considerando a rentabilidade mais os dividendos, é por isso que a gente tem que entender, né? O Itaú ele paga poucos dividendos, mas ele tem uma valorização aí no preço das suas ações muito boa. Então é isso que você tem que entender, beleza? Mas se a gente falar só de dividendos, os dividendos que o Itaú paga são poucos. Então é por isso que a gente precisa fazer ter essa mentalidade. Agora eu vou mostrar para vocês uma planilha, uma tabela melhor dizendo, comparando, né, quanto que teria rendido se eu tivesse investido 10 mil reais há 10 anos atrás, bem aqui, olha só, se eu tivesse investido 10 mil aqui, quanto teria rendido no Itaú, no Bradesco e no Banestes? Então o Itaú rendeu 429%, eu teria atualmente R$ 52.929. No Bradesco, que rendeu 307%, 40.745. E no Banestes, que foi que rendeu mais nos últimos 10 anos, 690%, R$ 79.021. Então esses foram os valores, né, que os três bancos apresentaram para a gente, caso a gente tivesse investido 10 mil reais. Claro que é muito fácil a gente olhar agora, depois que os bancos tiveram essa rentabilidade. Lá atrás era outra história, né? Às vezes você não teria investido 10 mil em cada um desses bancos, porque afinal o dinheiro era outro, então às vezes 10 mil seria muito mais difícil para você investir. Então, assim, é outra história, mas é apenas para trazer esses números para vocês. E uma coisa, né, é uma dúvida que talvez vocês já iriam me perguntar nos comentários, já vou responder para vocês. Por que eu não comparo com fundos imobiliários, por exemplo? Porque fundos imobiliários, pessoal, também pagam todos os meses, tá? Eles não são obrigados a pagar todos os meses, mas eles pagam porque é um costume já do mercado. É o seguinte, eu não comparo rentabilidade de fundos imobiliários, a gente poderia, por exemplo, incluir aqui, ó, o MXRF11 sem problema nenhum. Deixa eu incluir só a título de exemplo para mostrar para vocês. Olha só a rentabilidade do MXRF11 em relação às outras ações, pessoal. Praticamente aí não teve rendimentos, né, se a gente comparar a rentabilidade. Eu não gosto de comparar ações com fundos imobiliários nesse sentido aqui, justamente porque o risco é diferente e o objetivo de você investir em ações e fundos imobiliários também é diferente. Por exemplo, fundos imobiliários, pessoal, eles são obrigados a distribuir praticamente todo o resultado deles, então não tem como eles juntar dinheiro para poder reinvestir no próprio fundo, tá certo? Já as ações, elas têm essa liberdade de escolher se elas vão distribuir o lucro delas para os acionistas ou se elas vão reter para poder reinvestir na própria empresa e crescer cada vez mais. É por isso que são diferentes, o risco é completamente diferente de um fundo imobiliário e de uma ação, e também por isso que impacta na rentabilidade e acaba sendo diferente. Comenta aqui para mim se você tem alguma dessas três ações, o que você acha delas, se você gosta de receber dividendos todos os meses, inclusive se você gosta, considere investir também em fundos imobiliários que, como eu disse, pagam dividendos mensais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou ficando por aqui, um abraço e até mais.